Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um santo domingo a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu convido você, nessa manhã de domingo, a termos uma experiência com o Evangelho de hoje, pela nossa leitura orante. Então vamos procurar aquele lugar mais tranquilo da nossa casa, acalmar nossos pensamentos, nosso coração e também pegar a sua Bíblia. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 24 a 30. E vamos deixar com que o Espírito Santo venha ao nosso encontro, que ele vá nos embalando nessa recepção da palavra de Deus, nesse acolhimento do que o Senhor quer nos falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Algum inimigo fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no momento da colheita direi aos ceifadores: Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Um trecho marcante, um trecho da qual nós já conhecíamos, você deve ter já lido muitas vezes. Se você quiser reler de novo, pause o vídeo e recomece na leitura. Mas aqui, o autor sagrado, o evangelista, apresenta uma parábola. Ou seja, Jesus apresenta mais uma parábola sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E ele usa agora o joio e o trigo. Mais uma vez, também de alguém que trata do plantio, de alguém que semeou boa semente no seu campo. Então, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. E quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? Então, na nossa caminhada de fé, nós vamos perceber que Jesus vem ensinar aos seus discípulos, às multidões, aos judeus, a todos, que nessa caminhada da qual o homem percebe Deus se revelando na história, e aqui a revelação chega na sua plenitude, que é a pessoa de Jesus,
é necessário perceber que o joio e o trigo representam aqueles, respectivamente, que são inimigos de Deus, do projeto de salvação de Deus, inimigos do reino dos céus, que não compreendem o projeto de salvação de Deus. E o trigo são aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, que estão conscientes desse novo momento que é o reino dos céus, e que eles abrem o seu coração para aprender com Jesus e a viver esse reino dos céus. E dentro dessa realidade, dentro dessa caminhada histórica, nós vamos perceber que tanto o joio como o trigo vão conviver, vão estar ali, vivendo e convivendo. E o dono respondeu, continuando: algum inimigo fez isso, plantou o joio. Os servos perguntaram ao dono: queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no momento da colheita direi aos ceifadores: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Então Deus concede que muitas vezes, sim, esteja no terreno que foi semeado crescer joio e trigo. Assim como também o próprio Deus, ele concede que haja no meio da vida, naqueles que estão vendo as coisas de Deus acontecerem, conviver os que aderem ao seu projeto e aqueles que são os divisores, os inimigos de Deus. É claro que se, na lógica do semeador, do agricultor, se fosse para tirar tudo, se fosse para tirar o joio, iria também tirar o trigo. É um risco que se corre. Mas se nós pensarmos mais além, o trigo tem as mesmas possibilidades do joio. O joio, ele está ali também, tendo a mesma possibilidade que o trigo teve de frutificar, de crescer. Mas é claro que as intenções do coração de quem se assemelha ao joio não são as mesmas de quem é trigo. É uma parábola que muitas vezes vem nos ensinar a não nos precipitarmos, a não haver precipitação, mas esperar os tempos de Deus, um tempo após outro, aonde isso se confirma. Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Deixai crescer. Esperemos. E é nessa dinâmica, nessa pedagogia de Deus, que quando se cresce, tanto o joio como o trigo, nós vamos ver qual é o que dá fruto, qual é o que faz construir esse reino dos céus. E aí sim, aquilo que não acrescenta, aquilo que não é sinal de Deus na terra, passa, é retirado. Mas aquele que se compromete com o projeto de Deus, ele dá fruto e vai testemunhando ainda mais a obra de Deus na sua vida. E isso vai perdurando na história, vai perdurando como testemunho de quem abraçou a fé. Então, diante desse texto bíblico, vamos nos colocar diante de Deus para aprender mais com esta parábola. Estamos diante também desse grande terreno a ser semeado. E Deus nos chama hoje a darmos uma resposta, a nos colocar no centro desta passagem bíblica.
Então Jesus nos chama como discípulos a sabermos que a realidade de quem é chamado a seus desafios, os que são trigo e os que são joio. Como nós estamos aprendendo a lidar com essa realidade? Aonde tem joio, aonde tem trigo. E daí nós vamos entrando na dinâmica do Senhor, na dinâmica de Jesus. Ele que chama a todos para o seu seguimento. E com o passar dos tempos, nós vamos mostrando quem somos de verdade. Seja trigo, seja joio. Nos coloquemos agora diante do Senhor. Expressemos que nós queremos caminhar a cada dia. E queremos também pedir a Deus a graça de discernir cada passo dado, discernir as nossas intenções diante do Senhor, discernir qual o sentido da nossa caminhada de fé e perceber se estamos dando frutos ou não. E se de uma forma ou de outra nós não estamos compreendendo, Senhor, faz que o nosso coração seja uma terra fértil, seja uma terra onde possamos acolher bem a palavra de Deus. Nos faz assim aprendizes dessa palavra, que ela possa cair no mais profundo da terra do nosso coração. E que a Tua presença ressuscitada, Senhor, continue a nos encorajar. Que a Tua presença ressuscitada faça ser a experiência fundante da recepção dessa palavra na nossa vida e para que possamos também ver sentido na doação, no serviço. Que seja a nossa força, a Tua presença, Senhor. Contemple Jesus ressuscitado agora, nesse momento. Ele que vem te encorajar, Ele que vem realmente renovar todas as tuas forças. E também a esperar o tempo de Deus. É um tempo de aprendizado. É um tempo sempre que nós vamos discernir se estamos no caminho certo ou no caminho errado. É o Senhor que nos capacita para o discernimento. Essa presença viva e ressuscitada que nos dá coerência e nos vai amadurecendo dia após dia. Muito obrigado, Senhor, por essa experiência. Que a Tua palavra seja sempre a nossa luz, venha clarificar o nosso caminho dia após dia. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o seu domingo seja um domingo abençoado, que o seu coração seja essa terra fértil, onde a palavra de Deus possa cair e dar frutos. E não tenhamos medo, o Senhor está conosco. Então, compartilhe nosso canal. Se você não se inscreveu, inscreva-se, depois compartilhe. Ajude muitas pessoas também a rezar juntos com a palavra de Deus. Tenha um domingo abençoado e uma semana também abençoada. Um forte abraço, Deus abençoe. Até mais.